Salve, salve, parceiro de Timon para o Brasil. Era toda essa área aqui, o mundo. Tendo esse rolezinho noturno aqui na capital do Piauí, mostrando Salve, salve, parcerias! Vídeo novo se iniciando com Miro Silva no comando. Galera, hoje nós estamos na capital piauiense, Teresina, para retratar e passar um pouco da situação do transporte coletivo da cidade de Teresina, que se encontra já, salvo me engano, nós estamos no segundo dia de paralisação. E é por essas e outras que estamos aqui para trazer algo para informar vocês sobre essa situação da paralisação dos transportes coletivos na cidade de Teresina. Galera, a capital piauiense, Teresina, hoje tem 902.644 habitantes. Isso até o censo de 2024. Agora me diz uma coisa, vê se você concorda comigo, galera. Uma cidade nesse porte, sem o transporte coletivo. Foi feita aí a inscrição aí de ônibus, né, para suprir um pouco da necessidade dos ônibus nessa paralisação. Mas lógico que não vai suprir, não vai resolver o problema da falta do ônibus. Todos os anos Teresina passa, não só Teresina, né, como outras cidades, passa por esse problema todos os anos. E só quem sofre a consequência são os usuários. Por conta disso, muita gente já correu para outras oportunidades. Já fiz uma pesquisa que aumentou muito esse tipo de transporte, a venda desse tipo de transporte, ó, que é a bicicleta elétrica, moto elétrica. A galera tá vendo as oportunidades que não vai deixar você passar por isso todos os anos, né? A gente vai procurar saber mais informações para trazer para vocês. A gente vai procurar o sindicato dos motoristas. Eu vejo que esse ano a categoria está mais resistente, estão mais unidos, né? Porque não está havendo acordo entre sindicatos, o sindicato dos empresários, que é o CETUT, e o sindicato da categoria dos motoristas. Não está tendo acordos, e aí a categoria resolveu se unir e se ausentar da empresa até que ambos os lados entrem em acordo. E quem fica sofrendo as consequências são os usuários. Projeto muito bacana que eu vejo em todas as cidades por onde já passei, é a questão do restaurante popular. É uma força para a sociedade, né, de rendas baixas, ajuda muito. Aqui nós estamos passando em frente ao restaurante popular do Betinho. Rua Paissandu, galera. Nós estamos passando aqui na Rua Paissandu e vamos pegar ali um pouco da Frei Serafim, que é aonde fica o maior fluxo
de ônibus coletivos dentro da cidade. As empresas de ônibus já não estão mais atendendo a capital de uma forma assim, de percentual, não está atingindo 100%. Eu acho que isso que atinge uns 80% de ônibus, né, na capital. E mesmo com essa falta, né, de compromisso com a sociedade, com o usuário, ainda acontece a tão falada greve. Ó, pontos de ônibus vazio, que a pessoa não está esperando porque não vai ter ônibus. Pode passar alguns ônibus aí que foram inscritos aí pelo sistema de trânsito da capital, mas é muito pouco, são muito pouco, não atende a demanda. Procurei para fazer esse horário, para fazer esse comentário, trazer para vocês esse conteúdo. Procurei um horário que fora do pico, tá? Mas se fosse em horário de pico, vocês iam ver a loucura de pessoas nessas paradas, na ilusão de que vai passar ônibus. Até onde eu estou sabendo, hoje não teve, os ônibus da garagem não saíram. Os motoristas não se fizeram presente nos seus horários da empresa, porque eles têm também, a gente tem que ver o lado do profissional, né? A database deles é essa. Aí os dois sindicatos não estão tendo acordo. A gente vai procurar saber com o presidente do sindicato dos motoristas, saber como é que está essa situação, se já houve alguma negociação, se já botaram propostas para a categoria. Eu acredito que ainda, se botaram proposta, não foi favorável o que a categoria está exigindo. A gente vai retornar para o centro e fazer umas imagens lá para vocês terem uma noção como é que está com essa ausência do ônibus coletivo na capital piauiense. Pega esse pedacinho aqui da Frei Serafim, retornando ao centro. Eu gostaria de saber o que leva a essa confusão da ausência do transporte coletivo, no caso a paralisação. Se para todos ter o seu aumento salarial, a sua melhoria salarial, tem que passar por esses perrengues de paralisação, brigas de sindicatos, entre acordo, não teve acordo, vai e volta, vai para a justiça, sindicato recorre. E no decorrer dessa situação, só quem sofre com essa ausência dos coletivos são os usuários. Vamos dar uma passada bem aqui também na Praça do Frei Pisa, que é onde o acúmulo de ônibus coletivos é muito grande, e eu vou mostrar para vocês como se encontra no momento. Ó, galera, os ônibus da cidade de Timon, no estado do Maranhão, ela não participa, né? Não participa dessa paralisação. Os ônibus da cidade de Timon tá rodando integral. Aqui a gente encontra um ônibus. Olha só, aqui é a Praça do Frei Pisa, já muita gente na parada de ônibus esperando o ônibus coletivo,
que não vai aparecer. Os que podem ainda até aparecer, passar por aqui, é os que eu falei para vocês, que é os que estão inscritos, né, pela Secretaria de Transporte, pela Secretaria de Trânsito da nossa cidade, Teresina. E é porque nós, como eu falei para vocês anteriormente, nós não estamos em horário de pico, porque com certeza eu não iria conseguir fazer essas imagens como eu estou fazendo aqui para vocês, um pouco mais tranquilo, né? A gente vai ver qual é a possibilidade da gente conversar com o diretor do sindicato dos motoristas, para saber o que é que eles têm para falar pra gente e deixar a gente um pouco sintonizado com essa situação, que não pode deixar se levar por muito tempo, né? Já estamos no Centro Comercial de Teresina, galera. E como eu falei para vocês, os ônibus, né, o transporte coletivo da cidade de Timon, ela não participa dessa paralisação. Eu acredito que a participação deles vai ser quando o salário que ficar certo com a categoria do transporte coletivo de Teresina, aí com certeza o deles fica igual, né? A melhoria que eles vão ter é essa, sem nenhum problema. Até mesmo porque também essa empresa começou recentemente, e já começar com paralisação aí fica mais difícil, né? Para a cidade de Timon e um pouco de Teresina. O trânsito de Teresina está muito assim, eu acho o trânsito assim para rodar com o coletivo dentro da cidade é complicado. Os poderes públicos deveriam estudar uma forma melhor para que melhorasse a circulação desse transporte dentro da cidade, facilitando para todos nós, né? Para o profissional e para nós usuários. Hoje, para quem tem uma moto, para quem tem uma bicicleta, para quem tem um carro, se torna mais fácil, né, com a paralisação dessa, mas também o custo fica maior nesses dias de paralisação. Você vai gastar mais com combustível para quem tem moto e carro. Para quem tem moto elétrica já não vai ter tanto gasto. Para quem tem a bicicleta elétrica, com certeza também não vai ter tanto gasto. Estamos passando aqui bem ao lado do shopping da cidade.
falando um pouco da situação da paralisação do transporte coletivo aqui na capital do Piauí, Teresina. Uma cidade já com a população de 902.644 habitantes, isso no último censo de 2024, passando por essa situação da falta de transporte coletivo, que afeta muita gente. Eu acredito, galera, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acredito que afeta uns 70% da cidade. Porque nem todo mundo tem condição de comprar um carro, nem todo mundo tem condição de comprar uma moto. Muita gente, mas muita gente tem condição de comprar nem mesmo uma bicicleta. Então a gente espera que os dois sindicatos entrem em acordo o mais rápido possível para que venha trazer o ônibus coletivo de volta para essas pessoas que sofrem tanto com essa ausência desse meio de transporte. Transporte coletivo aí da cidade de Timon. Galera, até mesmo os ônibus que se inscreveram lá na Ciretran, na S-Trans, são tão poucos que a gente nem nota a presença deles circulando dentro da cidade. E com a falta desses transportes, galera, gera engarrafamentos, gera batidas, confusão de trânsito, porque com certeza o trânsito, né, com essa situação aí da ausência do transporte coletivo, as consequências são grandes. E todos nós esperamos que as três partes, né, resolvam em um curto prazo. São três partes que eu digo, porque uma é o sindicato dos empresários, né, dos donos das empresas. O outro sindicato é o sindicato Sintetro, que é o sindicato da categoria dos motoristas, e o outro é a justiça. Quando os dois sindicatos não entram em acordo, a justiça entra com a determinação de paralisação e determina valores do salário, do plano de saúde e outras cositas mais. O que não se pode é tanta gente ficar passando por situações enquanto existe essas decisões salariais por conta de desacordos, né? Estamos aqui na Avenida Campos Sales. As paradas limpas, porque a galera não vai ficar esperando, sabendo que não vem. Galera, a gente vai, como eu já falei pra você, a gente vai ver a possibilidade de conversar com uma das partes, né, que a gente vê que é a parte mais acessível, né, da gente ter um diálogo mais aberto, com o sindicato da categoria dos motoristas. Sintetro, Sindicato Rodoviário, Sindicato dos Rodoviários. E a gente vai tentar falar aí com o Cardoso. Vamos ver qual é a possibilidade da gente trocar essa ideia com o diretor.
E aí, galera? Expressamente, você tem que receber, se você quer se filiar a qualquer associação, qualquer sindicato, tem que ser condicional. Não, cara, de maneira legal. De maneira legal, mas a entidade tem que onde fica a escada aí? Na hora, galera, conforme prometemos para vocês, já fizemos as imagens na cidade mostrando a situação da falta dos coletivos urbanos da cidade de Teresina. E conforme prometi para vocês, nós estamos aqui agora com o presidente do sindicato, foi o mais acessível conosco, que é o Cardoso, para deixar a gente mais integrado o que está acontecendo, por que está acontecendo esse movimento de greve na cidade de Teresina. A gente vai conversar com ele agora para ele deixar mais ou menos a gente orientado, ok? Boa tarde, Cardoso, o nosso presidente aqui do sindicato, né, dos ônibus urbanos da cidade de Teresina. E eu vim até você para a gente ter mais ou menos assim uma noção de repassar para o usuário o que está acontecendo, o que levou a essa greve. E já estamos no segundo dia e eu estou aqui com você. Boa tarde, Cardoso. Boa tarde, Miro. Miro segura o comando, pessoal. Bora seguir aí, né? E ajudar. Miro, é o seguinte, essa greve ela se deu por conta do salário precarizado da categoria que já vem sofrendo desde o tempo da pandemia. E aí os empresários só querem lucrar. Né? Você vê aí que o Setut é que manda. E quando a gente, mesmo assim, a gente faz greve aqui em Teresina, também prejudica o pessoal de Timon, porque lá não é o mesmo sistema daqui. A pessoa paga uma passagem lá, se quiser ir para qualquer outro lugar aqui, não tem um ônibus. Então fica no prejuízo tanto a população de Teresina como de Timon. Mas não é essa a intenção da categoria. Na realidade, a gente aqui não é a favor da greve, mas infelizmente não houve nenhuma proposta por parte do sindicato patronal, nem das empresas e nem do consórcio. Dessa forma, a categoria optou pela greve, como você falou, é o segundo dia. E aí a gente está avaliando uma assembleia agora de tarde para decidir os novos rumos com relação à questão da greve. A gente espera que realmente tenha alguma contraproposta do sindicato patronal, no sentido de trazer para a categoria e, se for o caso, suspender a greve, e a gente fica discutindo com relação à questão desses benefícios para a categoria, que são as cláusulas econômicas. Aproveitar aqui o momento e pedir que você mande alguma mensagem de orientação, de conforto para os nossos usuários, né? Porque na realidade uma greve dessa só sobrecarrega o usuário. Na realidade a gente, quando assumiu aqui, a gente fez diferente. Nós trouxemos as associações, os estudantes, os movimentos, para eles conhecerem a realidade do transporte público, conhecerem a realidade desses trabalhadores. E aí a gente pede um pouco de compreensão, lamenta muito, porque realmente, como você falou, o prejuízo é total para esses trabalhadores que já têm que tirar do seu rendimento de alimentação, de água, de luz, de remédio, para poder pagar um transporte mais caro quando a gente está de greve. Mas infelizmente essa culpa é tanto do poder público como desses empresários que só querem sugar da nossa categoria e também da população. A gente pede que eles façam, digamos assim, como é que eu posso dizer? Quando for pedir um aplicativo, ver aquele que está mais barato, porque agora eles esperam também, eles se aproveitam da população. Uma corrida que custa R$5, eles querem cobrar 15. Então que eles tenham um pouco de paciência, liguem antes por conta dos seus compromissos para não chegarem atrasados, mas se resguardando para não gastar esse absurdo de dinheiro que no período de greve, que ninguém quer, mas o pessoal dos aplicativos se aproveita muito também da população que já está fragilizada. Certo. Em relação à sobrecarga que cai para o usuário, geralmente a gente vê as pessoas colocando a culpa só no Sintetro e também na categoria. Eu não vejo dessa forma, eu vejo de uma outra forma, que não, se dependesse só de vocês, com os acordos com empresários, né, que é o patronal,
Eu acho que é uma coisa que é database existente, né? Isso. É uma database. Quando chega a database, por que não é respeitada? E para você ver que a gente, antes da database, nós nos reunimos, procuramos negociar ainda em janeiro, fevereiro, março, sabendo que a database era agora, mas eles não tiveram interesse nenhum. Então o sindicato faz a parte dele, o trabalhador faz a parte dele. Nós fizemos a assembleia bem antes para que fosse colocada a proposta e levada a eles. Então o desinteresse total é por parte do patronal e não do laboral. A gente sempre procura antecipar para que quando chega um período desse, não fique com essa condição aí pior para os trabalhadores e para a população. Tanto é que no ano passado a gente fez isso e não houve greve, porque em Teresina pela primeira vez, em anos, em décadas, não teve greve no ano passado. Nas mesas já foi resolvido. Exatamente. Quando chegou o período da negociação já estava tudo certo e não houve greve. Agora, nós nos encontramos nessa situação de tristeza com relação à população de Teresina, de Timon, que também usa o transporte público, e nós aqui trabalhadores sem nenhuma proposta por parte do patronal. Galera, essas é as palavras aí do nosso amigo Cardoso e também deixando a gente orientado no decorrer dessa paralisação que está acontecendo dos ônibus urbanos na cidade de Teresina. Cardoso, hoje é o segundo dia, né, de paralisação. O que está surtindo de efeito para as propostas do sindicato? Com relação aqui, o nosso objetivo, na realidade o objetivo do trabalhador foi alcançado, né, que é a greve por tempo indeterminado, mas a gente sabe também que do outro lado tem o judiciário e eles fazem algumas determinações e a gente tem que cumprir, porque é a lei. Mas assim, eu queria que eles olhassem para a nossa categoria, né, com bons olhos, ver o sofrimento que a gente vem passando, o salário não dá mais nem para a gente se alimentar, e a questão também do ticket está muito defasado, o plano de saúde está sobrecarregando o trabalhador, porque a gente que dirige, tem a questão às vezes de uma batida, de um pneu que estoura, eles querem cobrar da categoria. Então são todo tipo de atrocidade que eles provocam na categoria, e hoje é um mercado escasso de trabalhadores, porque ninguém quer mais, sabe? Precarizou essa situação, e essas empresas dizem que não estão ganhando dinheiro. Por que elas não entregam o serviço? Por que não fazem uma nova licitação? Desde que a gente assumiu que o sindicato, a gente vem falando disso. Se não está bom, meu amigo, entregue. Quem é que quer ter um negócio para tomar prejuízo? Ninguém quer ter um negócio, ainda mais quando eles estão dizendo aí de milhões. Eu acho que quando a pessoa tem um negócio que começa a dar prejuízo de R$100, R$200, o cara já não quer, imagina de milhões como eles estão falando aí. Galera, nós estamos aqui com o secretário de comunicação do Sintetro, que é o Gomes, e eu queria que o Gomes levasse também a sua palavra diretamente para o usuário. Deixa eles informados por que existe essa atividade da greve, né? A situação da greve, e também mandar um alô aí para a categoria, né? Se fortalecer muito mais o sistema. Eu acredito que todos compreenderam muito. Nosso presidente Antônio Cardoso, ele falou tudo. Mas greve é a única força que no momento o trabalhador tem para adquirir ou para brigar pelos seus direitos. Nenhum queria grevar, mas está sendo obrigado, sem proposta. E com as propostas, eu digo assim, sem proposta porque nenhuma convincente, mas as propostas que vieram de que congelar o salário durante 2 anos, ou a retirada dos cobradores para vir uma proposta para o motorista, ninguém merece. A gente pede desculpas, né? A gente fica muito triste com essa decisão, como já foi falado desde janeiro, tentando evitar. Mas a gente quer pedir que todos venham para o nosso lado, entenda que esse pessoal vem apanhando lá desde a pandemia para cá. O que a gente quer é que essa categoria seja respeitada. Quem trabalha com gente, não desfavorecendo as outras profissões, mas quem trabalha com gente, com idoso, com gestante, levando para o seu trabalho, levando para o seu lazer, trazendo de volta para casa, esse público precisa de respeito. Essa última proposta que foi dada, não oficial, mas pelo presidente do CETUT, de que a gente pode sim dar uma proposta para o motorista, mas se aceitar tirar o cobrador definitivamente do sistema, para que isso? Esse pessoal precisa de respeito das autoridades, precisa de respeito de toda a população para ver os motivos dessa declaração de greve. Pois é, galera. Ouvimos o diretor do sindicato, ouvimos também o secretário de comunicação, e essas são
até o momento, as notícias de última hora que trazemos para vocês.